Paz do Senhor a toda a igreja. Amém? Nós estamos, pela graça do Senhor, reunidos aqui nesta manhã para estudar a palavra de Deus juntos. Antes de iniciarmos, nós estamos em um retiro que faz parte de uma estrutura inicial de ensino que desde janeiro vem apontando objetivamente para o discipulado. Acredito que a igreja inteira deva ter percebido palestras, escolas bíblicas, Sermão do Monte. Então, estamos em um desfecho, né? A próxima aula da escola bíblica é a conclusão de 2 meses, onde a igreja ouviu a voz do Senhor quanto ao discipulado. Portanto, nós estamos nessa manhã na reta final de um aprendizado que tem sido muito valioso para todos nós. E hoje nós estaremos em uma carta que também faz parte dessa mesma estrutura. É uma carta a um discípulo. Logo, a epístola de 1 Timóteo, ela está dentro de um todo de outros pensamentos que nós recebemos e aproveitamos da parte de Deus. Por isso eu peço que você que está aí sentado, falando, Deus, fala comigo, que você continue pedindo isso. Mas ressalto, Deus já tem falado ao longo desses 2 meses, muitas maneiras, com muitos livros bíblicos. E o Senhor intenta fazê-lo agora, neste momento no retiro, na primeira epístola do apóstolo Paulo ao seu pupilo Timóteo. Sempre quando nós vamos para lugares diferentes, para ouvir uma palestra, eu não sei se você tem essa mentalidade, pelo menos é assim comigo. Quando tem uma conferência em algum lugar, de um palestrante que eu gosto, e eu me desloco para lá, a minha mente vai em, puxa, isso foge à regra. Eu estou indo para um lugar, uma ocasião especial, para ouvir um tema especial, às vezes é uma sequência de palestras. Então, eu vou com certa expectativa e faço alguns pedidos de oração ao longo desse processo. Eu peço que Deus mostre o que Ele quer mostrar durante as palestras. Deus, se o Senhor está me levando até lá, é porque tem algo da tua parte que eu preciso ouvir naquela ocasião, junto com aquelas pessoas, por um propósito definido. Então, estarmos aqui em um retiro é compreendermos que estamos numa ocasião especial, que nos deslocamos do eixo comum, de onde costumamos ouvir as palavras de Deus em nossa localidade, e que, portanto, estar aqui deve estar envolto a expectativas legítimas sobre Deus falar com a gente. Então, nesse sentido, eu gostaria que você não tivesse dúvida que, durante essa jornada aí, até chegarmos aqui, talvez você tenha feito orações, Deus, fala de um jeito diferente, fala uma coisa que eu estava precisando ouvir, mas que eu nem me dava conta. Essas coisas são bons pedidos. Por vezes, nós não fazemos essas orações. Então, nessa oração que eu vou fazer agora, eu gostaria que você pudesse incluir esta. Deus, estamos num lugar especial, estamos em uma ocasião diferente, concluindo uma série de estudos sobre discipulado. Nós vamos ouvir várias pregações e ensinos sobre a mesma carta. O Senhor está sendo insistente comigo, que eu não fique surdo, que eu não fique alheio, que eu não fique disperso, que eu não fique tentando encontrar. Por que eu estou aqui? Porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. Então, essa é a oração que eu gostaria de fazer, de que nós pudéssemos entrar, de fato, nessa expectativa sincera e correta de ouvir a voz do nosso Deus. Essa vai ser a minha oração. Eu gostaria que você compartilhasse dela também. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor, desde agora e eternamente. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, e por Ele te louvamos, senão por Ele jamais poderíamos estar aqui. Senhor, por favor, dada a ocasião, dadas as circunstâncias,
dado, Senhor, os objetivos que o Senhor tem colocado para nós no ensino da igreja, nós te pedimos, fala-nos ao coração. Nós te pedimos, coloca-nos diante, Senhor, da tua palavra, com um coração rasgado, com um coração sensível a Deus. Peço a mim e aos meus irmãos que o coração esteja aberto para a tua palavra, para as tuas admoestações, para as tuas direções. Que ninguém esteja alheio a Deus ao que estamos falando aqui. E que em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito nos transforme. Se houver alguém que tiver feito alguma oração que ao longo desses dias, por meio das Escrituras, pelo poder do Espírito, Pai, essa oração seja respondida. Se alguém veio para cá desanimado, que haja fervor vindo do Senhor. Se alguém veio para cá, Senhor, e ainda está se catando, se procurando, que nesse momento se sinta encontrado pelo Teu Espírito. Te pedimos que não venhamos a ficar entre nós, neste momento, como se estivéssemos sentados entre quatro paredes e um teto, mas que isso tudo se rasgasse e a Tua presença entrasse aqui e transcendentemente cada um de nós já estivéssemos com temor e tremor devido diante da presença do Deus triuno. Eu peço a mim, eu peço a eles, eu peço que o Teu poder venha sobre nós, em nome de Jesus, amém. Dá mais um pouquinho, só um pouquinho mais, só para eu falar um pouco mais distante. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Leiamos esse final juntos. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Ao longo desses dias, nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus na primeira epístola de Timóteo, muito amada por todos nós. Alguns talvez tenham ainda mais apreço pessoal por terem examinado com mais acuro. E estaremos aos poucos colocando porções dos significados contextuais e coisas desse tipo. Mas eu gostaria de começar aqui falando sobre essa epístola em seu objetivo maior, no pensamento que deve nos tomar. Eu fiquei pensando que tipo de abordagem tomar ao longo de muitas semanas. Aquela expositiva comum da igreja? Ou que tipo de abordagem poderia ser melhor para um retiro, onde as pessoas podem ter dormido bem ou mal, ter comido, não? Assim, aquelas infinidade de coisas. É diferente de quando a gente se prepara para um domingo de manhã, por exemplo, onde todo mundo já mais ou menos fez um ritual parecido. Os rituais aqui foram diferentes. Eles vão se alcançando, mas são diferentes. Então eu fiquei pensando, e eu pedi ao Senhor para que Ele me ajudasse. E não conseguiu fugir de mim a ideia de trabalhar com a igreja a epístola na perspectiva da própria epístola. Como assim? A epístola de Paulo a Timóteo é uma carta pessoal. Todos nós entendemos que as epístolas pastorais são cartas pessoais. Tem nome, é para Timóteo, é para Tito. Então, quando a gente entende isso, essas epístolas pastorais serem cartas pessoais, a gente entende que, quando Paulo escreveu isso, até sua linguagem se amoldava àquele ambiente. Palavras que ali poderiam estar descritas de outra forma em uma epístola geral, enfim, uma epístola para a igreja aberta, de uma maneira como Romanos, talvez ali se encontrem em uma disposição diferente. Mas o tempo todo o apóstolo Paulo estava fazendo uma regrinha. A regrinha é assim: doutrina, aplicação. Doutrina, aplicação. Você deve ter percebido nessa epístola, quando leu durante a leitura semanal, de que, ao contrário daquelas epístolas como Efésios, por exemplo, onde você tem um tomo inteiro, você deve lembrar disso, um tomo inteiro de doutrina e seguido depois de um tomo quase que inteiro também de aplicação. Paulo divide essa jogada dele. Você vê Efésios, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, entra pelo 3, aí do 3 para o 4 começa a ver, faça isso, não minta, não roube.
E família, o marido, a esposa, o servo. Você deve conhecer essa metodologia paulina. Mas Timóteo é uma carta pessoal. As coisas são bate e volta, bate e volta. Então, o tempo todo você tem assim, ó, bendito Deus Pai, e você, meu filho, faça isso. Eu decidi, então, adotar esta abordagem. A gente vai ver um pedaço e aplicar. Ver um pedaço e aplicar. E fiz isso para respeitar a própria compreensão da carta em suas realidades metodológicas, didáticas. Então, essa vai ser a nossa maneira de caminhar hoje. Os outros dois expositores podem ter escolhido outra abordagem e não tem problema. Se forem fiéis às Escrituras, não tem problema. Essa é a abordagem que eu vou escolher hoje e nas outras oportunidades que estarei com a igreja. Amém? Então, nós já entendemos que o objetivo da carta é pessoal. Mas nós também podemos salientar que, apesar de estar escrito aqui que é para o Timóteo, tem um monte de coisa para a igreja. Você deve ter visto essa carta com um monte de coisa para a igreja. Ó, diácono tem que ser assim, presbítero tem que ser assim outro. O homem levanta a mão assim, a mulher aprende daquele outro jeito. Você deve ter lido isso. Então, ao mesmo tempo que Timóteo está sendo exortado a continuar na fé e não se submeter a erros e tentações, ele também está sendo estimulado a fazer o quê? Fala isso para o pessoal da tua igreja. Ensina dessa forma, organiza, corrige, não é assim? Então, outro modo com o qual nós também devemos ver e deve se associar àquela primeira perspectiva hermenêutica de interpretação, é de que tudo que nós vamos receber aqui é pessoal. Cristo quer falar conosco o quê? Pessoalmente. Eu acho que você concorda com isso. Mas isso também vai para fora. Isso também vai transbordar. Outros serão alcançados durante o retiro já. Em algo que Deus falou com você. E depois de sairmos daqui, também tem como objetivo fazer o quê? Transbordar para fora. Então, vamos lá. Estarei trabalhando com o objetivo de respeitar a metodologia da carta. Doutrina, aplicação, doutrina, aplicação, doutrina, aplicação. Mas também estimulo os irmãos a pensarem como Paulo pensava para Timóteo. Que era o quê? Olha, viva assim que você vai estar andando corretamente. E faça isso nos outros. Então, também nós vamos estar recebendo e fazendo o quê? Direcionando, aplicando e direcionando, aplicando e direcionando. Ditas essas coisas, o objetivo da carta é realmente esse. É um objetivo pessoal, mas um transbordamento além da pessoa de Timóteo. E esse também deve ser o nosso objetivo. Eu vou estar dividindo aos poucos. Aqui vai havendo um processo paulatino, onde vai haver o trecho bíblico e vai haver a aplicação. Do apóstolo e principal dos pecadores para seu discípulo amado, eu já começo num tom de carta mesmo, tá? Uma espécie de dedicatória. Eu vou estar tratando agora com os irmãos do verso 1 ao verso 3, onde Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Eu paro aqui. Estes 3 versos iniciais estabelecem o nosso primeiro contato com a carta. E a primeira coisa que eu gostaria que você pudesse ler aí, e não há nenhum problema de que você, embora saiba, fique mais esclarecido ainda, é de que Paulo é apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus. Ele é, então, um verdadeiro apóstolo. Ele viu Jesus, ele aprendeu de Jesus, assim como os outros 12 e 11, né, novamente a eleição de Matias, também Paulo aprendeu de Jesus, também Paulo ouviu diretamente, o viu ressurreto. Essa realidade, então, quando Paulo coloca aqui apóstolo de Cristo Jesus, ele não está chamando para si algo como se ele estivesse tentando, de fato, confirmar, falar para si mesmo. Você conhece essa? Eu estou falando para mim mesmo, vou acabar acreditando. Não, é fato. No caminho de Damasco, Paulo encontrou o Senhor, ou o Senhor encontrou Paulo. Mas eu gostaria de avançar aos poucos a esta realidade para nós aqui.
O apóstolo Paulo é uma espécie de embaixador, ou na verdade é um embaixador. E o foco dele principal vai ser direcionado para os gentios, para aqueles que estão fora da aliança dos judeus. A estrutura, então, de pensamento de Paulo é de um judeu, mas de um judeu que tem compreensão helênica, ou seja, compreensão fora do judaísmo também. O Senhor vai usar Paulo com seus propósitos na dimensão de tratar com todas estas pessoas fora da aliança. Gregos, romanos, asiáticos, e ele queria ir para mais longe, ele queria ir para a Espanha. Então, Paulo era um homem para fora dos limites do judaísmo, como Deus havia proporcionado para ele. E é interessante observar que ele está falando com um jovem, né, que ele não era propriamente um judeu. Ele era filho de uma mãe judia com um pai grego, e Timóteo é justamente esse mix de culturas que a gente consegue entender no próprio diálogo do apóstolo Paulo. Ele vai seguir aqui e vai nos trazer algumas realidades. Essa primeira, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, deve nos trazer a dimensão de que Paulo, ao se apontar como apóstolo e Cristo ter separado ele, traz a iniciativa clara de que recebamos a autoridade apostólica e os escritos apostólicos como seguramente aquilo que Jesus Cristo proporcionou para aqueles e também para nós. Como assim? O nosso ensino cristão ortodoxo está firmado na doutrina dos profetas, os apóstolos, na rocha que é Cristo. Então, Paulo está aqui dando testemunho autoritativo dos seus escritos. Ele não está dando sugestões sobre como a vida cristã pode ser. Paulo está sendo autoritativamente justificável ao se afirmar como apóstolo. E existem coisas muito importantes, né? A aplicação para isso é de que nós vamos ter o peso normativo de Paulo dentro dessa realidade, e para Paulo, como deveria ser para nós também. Isso é muito importante. Nós falamos, e o nosso discurso não pode estar desassociado daquilo que somos em Deus. Ao afirmar-se apóstolo, certas coisas são esperadas de um apóstolo, como, por exemplo, os padecimentos de Paulo. Então, Paulo não apenas coloca autoridade normativa, como também ele esclarece o que se espera dele e que ele realmente pode falar. Você deve ter lido 2 Coríntios já. Olha, eu padeci naufrágio, sofrimento, sou espetáculo. Nós, os apóstolos, fomos colocados como um espetáculo para o mundo, 1 Coríntios. Então, ao colocar apóstolo, ele expõe um determinado nome e, com isso, as pessoas devem esperar determinada coisa dele. Primeiro, autoridade normativa dada por Jesus. E segundo, o que se espera de um apóstolo? Logo, quando nós aplicamos isso em nosso contexto pessoal, a gente diz, André, cristão. Se eu disser assim também, eu vou dar um passo atrás para fazer você pensar sobre por que ele escreve assim. Primeiro, André, marido, espero determinada coisa. André, pai das crianças XY. Então eu espero determinada coisa. Quando você nomeia, quando você coloca um título, existem coisas que se esperam ver naquele título. Esperamos que um médico se comporte como um médico, um professor como um professor, um advogado como um advogado, um vendedor saiba vender. A gente não espera que um nome seja desassociado da sua prática. Você entendeu? Paulo está dando um título, esse título não é carteirada, espere isso de mim. É isso que eu sou. É isso que você vai ver em mim. É isso que você vai ver em mim, em Pedro, em todos os outros. E isso é importante para nós. Quando abrimos a boca, dizemos, cristão. André, cristão. Isso tem que ecoar. As marcas devem estar lá. Isso deve estar lá. É levar o nome de Deus não em vão. O apóstolo Paulo não está dando carteirada. Ele está dizendo quem ele é, o que se espera dele e o que devemos pensar sobre como nós nos apresentamos para as pessoas. Tudo bem? Por exemplo, eu fui numa igreja certa vez pregar, e aí eu não era pastor, faz tempo. E aí as pessoas estavam, pastor André, eu não sou pastor. Não, tudo bem então. Era engraçado porque o tratamento até mudou um pouquinho. Não foi para o mal, mas havia mais reverência na parte A do relacionamento. Quando eu estava, pastor André, aí eu fui pregar. Eu não sou pastor, não. Eu sou ministro local da minha igreja. Eu não sou pastor, eu sou ministro local, é outra coisa. Não, então tudo bem. Então. Pensei que o senhor fosse pastor.
Tudo bem, eu sei que parece meio grosseiro, mas basicamente assim, o que eu quero dizer é o que você diz acerca de si mesmo, comprovando por meio da fala, deve ser estampado. Paulo diz o que em final de Gálatas? Trago no meu corpo as marcas de Cristo. E você? Essa é a primeira aplicação que eu quero fazer a Paulo se autodemonstrar por meio de um título. Ele diz em seguida, por ordem de quem? De Deus. Como assim por ordem de Deus? Do que estamos falando aqui? Acho que isso é uma coisa que Paulo fala que nós jamais poderíamos esquecer. Ninguém o é amando de si mesmo. Ninguém é o que é por conta própria. Nenhum pastor pode dizer em nenhum momento da vida que ele é pastor porque ele queria ser pastor. Ele sempre sonhou ser pastor, sabe? Desde pequeno. A gente encontra mais o caso B, nunca queria. Eu espero que aqueles que nunca queriam, queiram, né? Porque para mim é estranho. O cara fala, não sei porque que eu sou pastor, não sei por que eu estou nessa. Então sai fora. Se você tem que, nesse momento, entender o ai de mim, que Paulo diz. Então, nesse momento é importante que nós ressaltemos o seguinte: nós estamos diante de um homem que se auto-intitula, mas não perde de vista de que o que somos em Deus, o somos por ordem de Deus. Isso é muito importante, sabia? Existem muitas pessoas fazendo coisas aqui hoje, não tem? Aqui os irmãos estão servindo a gente, outros serviram desta forma, em adoração. Tem gente fazendo um monte de coisa aqui, não é? E não pense você que você está sob as ordens do pastor, na direção da Ana Vitória. Não pense isso, não. Porque isso é o segundo, terceiro caso da coisa. Você está sob ordens de Deus. Isso deixa a coisa em um nível de compreender que a sua autoridade, ou mesmo a sua delegação, partem do Senhor. Ao perder de vista isso, a gente perde de vista muita coisa. Vai querer se comportar como um voluntário de ONG, vai querer vai dar uns perdidos na igreja, dar uns sumiços, dar uns desaparecidos, ou então, essa semana eu não estou querendo fazer nada, eu não quero ir para aquela faxina, eu sei que eu dei o nome, mas eu não estou afim. O quê? Escute, se você está sob as ordens de Deus, ai de você que se esqueça disso. Paulo está com 20 blaus anos de ministério aqui, tá? Aqui, depois a gente vai ver o tempo. Paulo já tem um tempo aqui de caminhada. Ele já é um homem consagrado. Você está entendendo? Consagrado não no sentido de consagração de sagrado, mas no sentido de que o nome dele já é notório, né? Ele já é um homem conhecido. Ele poderia se valer do seu conhecimento, mas não, ele não esquece. Eu estou sob as ordens de Deus. Não há voluntários, preste atenção no discipulado desta manhã, não há voluntários no reino de Deus. Reino de Deus não é ONG. Não venha dizer que você está fazendo um grande esforço para estar no retiro, sabe? Eu abri mão do meu trabalho, eu abri mão do... Cuidado com o que você está pensando aí. Você não está fazendo um favor a Deus, não. Estar aqui é estar sob as ordens de Deus. E aí eu tenho aqui algumas coisas que são importantes sobre a aplicação. Atenção aqui. Se tiver alguma coisa que era para ser maiúscula ficou minúscula, talvez não tenha dado tempo de consertar, é porque eu não consegui fazer o conserto gramatical. Eu vou te enviar depois melhor do que está, tá bom? Eu acho que se jogar assim, a biblinha vai... Deixa eu ver aqui, peraí. Beleza, tá ótimo. Muito obrigado. Está excelente, está ótimo. Não há voluntários. Reino de Deus não é reino de voluntários. É reino de pessoas que estão debaixo de ordenação, estão debaixo de autoridade. E por isso Paulo pode falar para Timóteo, faça isso. Porque Paulo não tem autoridade. Paulo não é autoridade. Ele é um ser humano como nós, caído. Hoje está com o Senhor, mas enquanto aqui, como eu e você, sujeito às mesmas paixões,
mas a autoridade que estava sobre ele permitia que ele pudesse autoritativamente dizer para Timóteo o que ele deveria fazer. Nós não estamos aqui, e eu vou ler algumas coisas aqui, nossos relacionamentos de pastoreio, discipulado, pais e mães, aí deve ter errado aí, deve ter mãos ali, tá vendo? Em certo nível, são ordenações. Não, eu não quero obedecer meu pai, eu não quero obedecer minha mãe, eu não quero... Sabe, essas coisas não estão debaixo da tua escolha. Obedecer e estar debaixo da ordenação do Senhor, de modo legítimo, estamos falando só sobre as coisas corretas, não estamos falando de abusos, não estamos falando de coisas que podem acontecer, que não queremos que aconteça. Até para ouvir isso, você tem que ouvir sem algumas sequelas que você pode ter tido ao longo do caminho. Você tem que ouvir bem. Estou entendendo. Estar debaixo de ordenação é estar cumprindo ordens que vêm do alto. Jesus diz o seguinte, em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada, portanto, vão. Mas eu não quero ir. Então, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Timóteo, eu também estou debaixo de ordem. O que significa? São ordens, direções autoritativas de Deus, cada uma na sua proporção e nível. Algumas das maiores perdas que podem acontecer, assim, certamente é ser tratado como um filho ou filha na fé, ou mesmo por ter a mesma idade do seu discípulo ou discípula, e não se dar conta de que se trata de uma relação de direção e ordem. Talvez você seja discipulado hoje, em virtude da própria condição da igreja de ter mais jovens, talvez você seja direcionado a uma pessoa que não é da sua idade, ou é da mesma, ou é mais novo, mas cuidado. Estamos debaixo de outras ordens. Quando alguém abre a Bíblia e fala legitimamente sobre ela, e foi colocado por Deus para te dar determinada direção, cuidado, porque teus olhos podem se fechar e você achar que está ouvindo a voz de um homem ou de uma mulher, quando, na verdade, o Senhor coloca pessoas sob ordenação dEle. Eu mesmo sou mais novo do que algumas pessoas que estão aqui, e elas não me obedecem diretamente, elas estão sob as ordens do Senhor. É difícil, às vezes, entender isso, porque nós estamos debaixo de muito orgulho, e esse orgulho nos cega. E outra coisa importante aqui é tomar cuidado. Eu botei ali no final, afetuosidade, eu acho que está no outro slide, não sei, talvez, não sei se caiu ali, mas eu vou colocar aqui, afetuosidade e carinho não devem ser motivos que confundam a mente de quem é autoridade. Nós devemos ser afetuosos com os nossos filhos, mas isso nunca pode nos subtrair à autoridade. Ser afetuoso, ser condescendente, poxa, isso não está legal, eu vou te ajudar, fica comigo. Discipulado também deve haver afeições, afeitos, pessoas devem tratar bem umas às outras, mas preste atenção, que isso nunca confunda a mente do discípulo e da discípula de Cristo, do pai, do filho, porque a partir do momento que se perde olha, você deve fazer isso. Não, por que eu devo? Você começa a perceber uma troca de posições aí. Eu li um camarada falando de Paulo e Timóteo, eu achei sensacional. Paulo nunca chamou Timóteo de apóstolo, mesmo trabalhando e fazendo muitas vezes as mesmas coisas. Às vezes ele pegava Timóteo e falava o quê? Vai no meu lugar, estou enviando a mim mesmo, ele fala em determinada carta. É como se eu estivesse enviando, acho que é Filipenses, se não me falha a memória, se eu estiver errado, me corrijo. Eu estou enviando como se fosse a mim mesmo, mas olha a diferença. Ele entende que enviar ele como um delegado não é torná-lo um apóstolo. Cabe ao discípulo ser como mestre. E, nesse sentido, nós somos como Jesus, mas não somos Jesus. Nesse sentido, nós buscamos honrar nossos pais, mas não estamos acima deles. Nós buscamos honrar nosso pastor, mas não estamos acima dele. É preciso esse lido com a coisa. Amém? Estamos indo, né? Então, aos poucos, a gente vai dissolvendo e Deus está falando coisas. Deus pode estar falando com pessoas insubordinadas, em algum nível. Está assim, puxa vida. Será que alguém contou alguma coisa para ele? Não, estou livre, leve e solto nessa manhã. Vou falar o que tiver aqui e não tem nada a ver com qualquer coisa pessoal. Eu detesto esse negócio de ficar dando apontamento de púlpito, porque eu já fui alvo disso, sei a dor que isso traz. Então, se alguma coisa é coincidência, que bom. Eu fico assim, animado, eu quero que você fale para mim. Olha só, fulano te contou? Não, de repente alguém me contou, mas não foi. Então, vai nessa direção aí, por favor. Se eu tenho a certeza de quem eu sou em Deus e que sou ordenado por Deus, se eu aponto essa diretiva para alguém,
O que nos une? Paulo vai dizer assim: nosso Salvador e de Cristo, nossa esperança, Timóteo, verdadeiro filho na fé. Depois vai aparecer filho na fé. O que você imagina que liga pessoas como Paulo e Timóteo? Afinal, eles eram profundamente ligados um ao outro, sem dúvida nenhuma, e a gente vai ver isso já um pouco mais. A palavra grega para esperança, ela é mais profunda do que a palavra esperança em português. A palavra grega para esperança é elpis. E ela significa certeza absoluta. Quando eu pergunto para você, você acha que isso pode acontecer? Eu tenho esperança que eu vou passar nesse concurso. Essa palavra soa como certeza? O que é esperança para a gente? Fica um negócio do meio, assim, né? Queria muito, desejo profundo, né? Queria muito, mas pode ser que não aconteça. Essa não é, mas não temos palavra em português para isso. Esse é que é o problema. Teria que ser ser dupla, né? Certeza absoluta. Mas o problema é que realmente ela tem o espírito da esperança. O que significa? Quando no português trabalhamos certezas absolutas, em geral, nos dicionários da vida, elas são meio factuais. É como se fossem coisas concretas, assim, sabe? Tenho certeza absoluta que tem uma parede aqui, eu tenho certeza absoluta. No português, a questão da certeza absoluta, ela fica um pouco científica, empírica, meio assim, cara, preto no branco, dá para ver que é isso. E aí a palavra esperança acaba sendo boa nesse sentido, porque a esperança não se pode ver. Mas a palavra esperança no português também traz um significado meia boca, assim, né? Meio assim, pode ser que aconteça. Por isso é importante, às vezes, examinarmos o grego, não para dizer que os tradutores fizeram uma má escolha, mas às vezes é difícil para o tradutor, gente. Pô, tem misericórdia do tradutor? Certeza absoluta, cheio daquele espírito animado, desejoso que aconteça. Vamos juntar. Certeza absoluta, Cristo é nossa esperança. Desejo profundo, animador de estar com Ele, de vê-lo pessoalmente. Então, essas duas coisas estão em eupis. Essa palavra diz isso. O que une Paulo e Timóteo não é afeições. O que une Paulo e Timóteo, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, é que eles estão militando juntos por algo que é maior do que a autoridade de Paulo e maior do que a submissão de Timóteo: a esperança. A certeza absoluta de que Cristo é quem Ele é, fez o que Ele fez, fará o que Ele disse que vai fazer, voltará como disse que voltará. A certeza absoluta. E aqui eu quero trazer considerações de aplicação para a certeza absoluta. Nossos discípulos, ou discipulados em relacionamentos cristãos, devem sempre evocar a esperança maior. Eu casei com aquela mulher, eu quero casar com aquele homem, porque nós temos... Vê se vocês estão unidos na mesma esperança. Porque na hora que as coisas não estiverem batendo, os dois vão se agarrar nesta mesma esperança e vão lutar juntos. Porque na esperança que Deus nos dá, ela também produz efeito presente. Então, quando um casal está brigando com desafios, ele tem a mesma esperança, o que acontece com esse casal? Ele sabe que Cristo vai socorrer. Ele tem essa esperança. Vai haver graça. Quando você, por exemplo, está em desafios que tangem aspectos, por exemplo, de relacionamentos na igreja, uma briga séria com o irmão, com uma irmã, uma situação conflituosa, difícil, indesejável. Ninguém deseja briga. Não, né, irmãos? Ninguém deseja briga, não, né? Tem gente que até faísca, né? Gosta de buscar, mas desejar, eu espero que ninguém deseje. Agora, presta atenção. Como é que isso vai voltar para o lugar? Os dois param e se lembram da mesma esperança. Temos Cristo, podemos recorrer a Ele nesse momento. Sei que estamos num conflito, dê a mão, vamos orar. Irmãos e irmãs, maridos e esposas, pais e filhos, se têm a mesma esperança, conseguem ir na mesma direção. Afinal, as coisas que nós vamos ler lá em seguida são bem difíceis. Só tendo essa esperança mesmo para Timóteo fazer o que é necessário. Casamentos podem naufragar quando os noivos daqui esperam que todos sejam perfeitos como noivos de lá.
Nós não esperamos que os noivos e as noivas daqui sejam os noivos e as noivas de lá. Nós não esperamos de amizade o que amizade é com Jesus. A gente contempla, busca aplicar, mas ninguém espera a mesma amizade. Ninguém espera o mesmo do outro, porque o que espera de Cristo é muito maior. E, portanto, isso solapa as nossas falsas esperanças. Quando é que as coisas se confundem? Quando nós temos certeza absoluta no outro e um vago desejo de que Jesus volte. Inverte isso. Uma grande certeza e absoluta esperança em Jesus Cristo. E o irmão, a irmã, o marido, o esposo, o filho, pode ser que ele devolva da maneira mais correta, mas pode ser que não. Mas isso nunca vai nos unir. E também nunca deve nos separar. Paulo fala para o seu filho Timóteo, a quem ele chama de verdadeiro filho. Aqui tem uma explicação muito legal para isso, e eu gostaria que você pudesse ver, né? Verdadeiro é gnésios, genuíno, sincero. E filho é teknon, palavra muito comum no Novo Testamento. Teknon, filho querido, também filho natural. Sim, teknon é filho natural. Jesus também, quando fala dos pequeninos de Deus, né, ninguém toque num desses pequeninos, ele fala teknon. Teknon é tanto criança pequena quanto filho natural, filho genuíno. Paulo faz uma afirmação muito profunda, porque ele tem uma certeza maior, que é a esperança. E ele pode fazer tal afirmação. Timóteo tem respondido a isso. Timóteo não é... Irmãos, quando eu penso no Paulo, eu penso num touro. E quando eu penso no Timóteo, eu penso, aquele ali é o Timóteo. Às vezes eu penso no Timóteo assim, tipo, vem cá, Timóteo. Ah, Paulo. Tipo assim, pô, Paulo, deixa aqui um pouco. Eu penso às vezes nisso, porque são tantas cartas dizendo, vem, vem, Timóteo, vai, Timóteo, vem, Timóteo. Timóteo, desperta. Que às vezes eu fico pensando, como é que Deus une assim? Como é que faz Deus para unir a gente assim? Você já reparou que Deus faz umas coisas assim de união que você fala, eita, como é que pode? Não é? Às vezes você fala, como é que isso funciona na prática? Tá, na prática. A esperança. A esperança. Esperança. Dia desse eu me autoanalisei, eu falei assim, eu não sei se eu ficaria no pastoreio do André, não. Falei, gente, tem umas coisas que eu faço que deve dar um negócio em quem é da igreja. Ei. Tipo, por que ele não é mais organizado? Por que ele faz... porque... Sabe, eu fico imaginando a cabeça das pessoas, eu falo assim, misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino por que Deus faz. Porque Ele quer mostrar que o poder dEle e a esperança que Ele nos dá é maior. Timóteo, talvez... Depois de muito investimento, bota aí, Timóteo está com 30 e pouquinho aqui, tá? Já são muitos anos de jornada. Ele pegou Timóteo aí com 15 para 18, talvez. Então já tem 30 e pouquinho aqui. Você imagina que 30 e pouquinho já está esperando que a pessoa seja o quê? Um tourinho, né? Mas ainda está, desperta, menino. Não te falei, não botaram a mão, não te botaram fogo em cima, você está naquele culto, um Pentecostes, lembra? Aviva, rapaz. Aviva para cá, aviva para lá. Encorajamento para cá, não deixa ninguém pisar em você porque tu é mais novo. Um monte de coisa que parece mesmo o quê? Um pai com um filho, com um teknon, uma pequena criança, diríamos. Estar debaixo de ordenação e ser unido pela mesma esperança não nos afasta de termos afeições. Alguns discipulados podem ser admiravelmente estranhos ao olho do observador, mas extremamente profundos e ativos enquanto a busca pela unidade cristã e pelo serviço ao reino. Observe aquilo que Paulo tem com Timóteo, não sobre a ótica da diferença deles dois, mas sobre como Deus podia usá-los para que suas igrejas fossem saudáveis, para que o pecado fosse exposto e a doutrina fosse pregada. Observe esse tipo de compreensão, porque também você, como discípulo de Cristo, e estando debaixo de ordenação pastoral e também de uma coordenação de outros discípulos e discípulas de Cristo, talvez você possa entender melhor como se comportar. E talvez você, discipulador, o que esperar?
Seu discípulo talvez seja alguém ativo no reino, diretivo, objetivamente obediente naquilo que tange o discipulado, e às vezes a gente quer muito mais, quer que seja como a gente. E olha, isso é uma tragédia. Mas, ao mesmo tempo, o próprio discípulo pode imaginar que a ideia de ir à igreja, orar e ler a Bíblia, que é tudo muito bom, tudo muito justo, tudo muito correto, são as perspectivas de um bom discipulado. Um bom discipulado está sempre pensando em termos da expansão do reino, pensando em termos de reprodução daquilo que é mais intenso e profundo naquele que está direcionando. Olha, discipuladora, olha para aquilo que o seu discipulador faz muito bem, e senta e fala assim, me ajuda a fazer isso muito bem, porque isso que você faz é uma bênção para todo mundo, me ajuda a fazer isso também, me mostra como é que faz. Essa fome é importante. Eu não considero que Timóteo não tinha fome, porque nós não temos uma carta de Timóteo para Paulo, não dá para falar tudo, mas dá para mostrar que Timóteo estava lá. Demas foi embora, o outro foi embora, o Alexandre trazia problema, mas Timóteo podia trazer a capa para Paulo, porque ele estava lá. Permaneceu apesar dos desafios. E dentro dessa realidade, na qual nós vamos avançando aí gradualmente, lembrando que a exposição de hoje é um pouco maior, tanto devido ao tempo que nós começamos mais tarde, quanto também a necessidade de uma exploração do texto para que os que vêm depois possam ter mais tranquilidade contextual. O apóstolo Paulo esteve com Timóteo em vários momentos. Como você bem sabe, ele esteve com Timóteo escrevendo cartas. Eu coloquei até aqui um monte de cartas que eles escreveram juntos, ou pelo menos que Paulo coloca com ele ali. Eu tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei sim, peraí, só um segundo. Várias cartas foram escritas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, tudo isso com Timóteo lá, comprando a briga, junto com Paulo. Então, compre a briga do discipulado cristão, compre a briga. Vê qual é a luta, às vezes, que o seu discipulador, a sua discipuladora está travando, e às vezes está travando sozinho. O que você faz máximo é pegar, ouvir o ensino, falar assim, uma bênção teu ensino, tchau. Poxa, isso é estranho a Bíblia, sabe? Compra a briga. O que você está fazendo que eu posso te ajudar? Isso também é aprendizado, isso é muito importante. Tá bom? Aplicações aqui, eu estou até com esse livro ali no meu quarto, o Donald Guttier, ele fala algo muito interessante, que depois do cristianismo, a relação do fazer discípulos mudou, você sabia? Até o cristianismo, ou seja, a relação grega, romana, de discípulos, era uma. Quando entrou o cristianismo, a própria ideia de discipulado foi ressignificada, por conta da força do cristianismo. Acabaram aqueles outros modelos? Não, mas esse se tornou assim, aos poucos, aquele que é o modelo, né? Ao longo dos séculos, século III, século IV, século V, isso é discipulado. E essa relação foi ressignificada. Estamos debaixo das mesmas ordens. A fé sincera nos une pela proclamação. Mestre serve ao discípulo. Filiação pela esperança. Unidade sacrificial. Não tinha esse negócio do mestre servir o discípulo. Isso não existia. Mas Jesus veio para servir, não para ser servido. Essa é uma máxima profunda que nós devemos refletir sobre aquilo que fazemos na direção dos outros. Amém? Estamos indo? Você está com medo de não terminar, né? Mas, meu Deus, ele ainda está ali. Calma, eu vou andar um pouco mais rápido já. Mas eu espero que você esteja anotando essas coisas, absorvendo, colocando no seu celular. Você não está aqui só para ouvir, você também está para guardar isso. Tudo bem? E ele diz que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, o Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com vocês. Eu não sei se eu coloquei coloquei sim, eu achei um autor falando sobre isso, um comentarista citando outro comentarista. Sabe como é que é esse negócio, né? Tu pega a frase dentro da frase, né? Ele está falando, de repente abre aspas, e aí aparece o nome, depois eu dou o nome para você, que eu me perdi também. Mas olha que lindo isso. A graça sustenta... a graça sustenta o presente, perdão, o A sobrando ali. Ajeitaram para mim, obrigado. A graça sustenta o presente, mas a misericórdia é a única que traz a paz pelo perdão dos pecados passados. A graça sustenta o hoje, a misericórdia traz paz para o ontem.
Paulo está desejando para Timóteo paz, misericórdia e graça. E a paz aqui é quase que resultante do quê? Da graça. Eu tenho paz porque eu tenho a porção de hoje. Misericórdia, eu tenho perdão pelos pecados de ontem. Precisamos de graça e de misericórdia, senão não há paz. Não há paz. E Paulo aponta isso para Timóteo. Ele vai falar também sobre a mediação de Jesus, que vai ser melhor exposta amanhã, na parte da manhã. Mas ele vai falar assim, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Ele está dizendo de que essas coisas não são truques de mágica de Paulo e nem um mero jogar de imposições de um apóstolo. Não, vem de Deus, vem de Cristo. Nesse sentido, a gente lembra de Efésios, até porque nós podemos dizer, de certa forma, que esta é a segunda epístola de Efésios. Por que isso? Porque essa carta é para Éfeso, como nós vamos ver. Então, vou brincar aqui como um comentarista que eu li falando sobre isso, a segunda epístola de Efésios. Porque vai para a igreja onde está Timóteo. E aqui, eu lembro da carta aos Efésios, onde diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem nos abençoa é Deus. Quem media é Cristo. Nós, como mestres, mestras do bem, mestres cristãos, não somos a fonte. E aqui eu gostaria de avançar para a aplicação. Um bom pastor, discipulador, discipuladora, pai, mãe, por mais abençoados que sejam, jamais serão a fonte das bênçãos. E por mais preciosos e dedicados que sejam em suas orações, jamais devem encobrir ou mesmo minimizar Jesus como mediador e intercessor junto ao Pai. Tanto a desvalorização de quem é cuidado por alguém, quanto em relação ao seu tutor ou tutora, quanto a hipervalorização do papel de mestre e mestra, são preocupantes. Não sei se eu botei tudo, botei. O primeiro, não vê seu cuidador ou cuidadora com gratidão e honra, e falha com o quinto mandamento, honra. A Confissão de Westminster faz muito bem a relação do quinto mandamento de honrar pai e mãe com as autoridades, a quem devemos honrar também. Logo, aqueles que não são gratos e não honram seus líderes e aqueles que os ajudam, estão faltando com o Senhor. Mas mais preocupante é a hipervalorização de uma liderança que acredita ser fonte de bênção e intercessão. Basicamente poxa, eu fui a Deus em oração para pedir isso. Mas você não falou comigo? Peraí. Você já falou com Deus. Falar contigo é secundário. É bom que haja informação, é bom que haja esse dividir a carga. Mas quem é a fonte das bênçãos, quem é o doador, quem é o intercessor, é Deus. Que nenhum de nós advogue se colocar aqui como mediador de coisa alguma. Nós temos um Pai e um só mediador, como vamos aprender amanhã. Aí, o que acontece? Do 3 ao 7, eu chamo aqui de admoestações para todos. Do 3 ao 7, nós vamos ter uma sequência de admoestações. Eu coloquei algumas palavras aqui em grego que trazem um significado a mais ou ajudam. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi para Caleo, roguei a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar, parangelo, ordenar em tom militar, certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se preocupem com fábulas e genealogias, enfim. Essas coisas mais promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Tanto a primeira palavra como a segunda são usadas em sentido militar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aquele rogo-vos do 12:1 de Romanos é um rogo-vos militarizado. Paulo está tratando tudo isso como um combate, e a carta não nega isso, né? Travar o bom combate não é uma negativa e nem uma inserção leviana. Acontece na primeira carta, acontece na segunda carta, e em outras cartas de Paulo nós temos as afirmações militares. Por quê?
Como entender isso? Por que devemos dar valor? Preste atenção, por favor. Temos ainda, só para você não ficar aí, meu Deus, o que vai durar? Temos 25 minutos de exposição ainda, tá bom? Peço a sua compreensão nesse sentido. Por que ressaltar o tom militar? Porque se ele está ressaltando o tom militar mais de uma vez nas expressões que usa, óbvio que a nossa mente está voltada para o combate. Cuidar de uma igreja é uma batalha. Cuidar de pessoas, fala aí, fala comigo. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes, quando você vai para um aconselhamento, com todo respeito, cenário de guerra, trincheira, você tem que botar a cabeça para ver se você pode fazer aquela pergunta. Estou inventando? Trabalho de guerra. E se envolver falsos mestres, misericórdia. Está tudo aí, gente. É uma batalha. Paulo ainda ressalta que essa batalha, ela tem inimigos de fato, que são o quê? Principados e potestades em regiões celestiais, como ele vai falar também em outra carta. Onde eu quero chegar? Estamos aqui em uma grande batalha. Como pastor, eu estou rogando a vocês, em tom militar, de que respondam com fé e obediência à Escritura. Não é uma sugestão, é uma ordem. Responda à Escritura. E está pensando em quê aqui para me mandar? Eu nem nada, mas a gente aprendeu que está debaixo de outras ordens, as ordens de Deus. Responda como um militar. Entende o sentido? Como um militar responde? Você já viu isso? Militar, de repente um capitão chegar para um soldado e falar assim, soldado, claro que a gente está tratando disso, fazendo uma analogia, guardando as proporções, ressaltando gentileza, amabilidade, tudo isso, tudo bem, mas eu quero pensar na obediência, só isso. Só na obediência, só isso. Soldado, precisando muito que você converse com aquela pessoa ali, ela está precisando muito de uma oração. Mente de voluntário. Aí eu vou ficar lá, vai durar 10, 20, 30 minutos. Sei lá que horas eu vou comer. Mente de soldados. Mesmo que diga, amém, irmão, vou sim, com prazer, vou ajudar, vou nessa direção, o coração está, sim, Senhor. Sim, Senhor. O sim, Senhor não é para horizontal, você entende? É sim, Senhor. Estou aqui. Pronto. O eis-me aqui de Isaías, entendi que eu estou falando e eu obedeço. Essa compreensão nos faz chamar a atenção a um aspecto muito importante. Esta carta está lidando com um campo de batalha, que é a igreja de Éfeso, que lá na frente se mostra perdida em alguns aspectos muito fortes. É a primeira carta, é a maior igreja da Ásia, é a primeira carta de Apocalipse, é uma igreja extremamente grande, uma cidade com 200 e tantos mil pessoas, ela é possivelmente o meio com o qual Deus usou para alcançar todas as outras cidades. Então, estamos em um grande campo de batalha, Satanás está vindo na direção daquela igreja para destruí-la, existem falsos mestres, existem pessoas querendo destruir a igreja do lado de dentro, Satanás do lado de fora, tem Timóteo que está nessa. Caramba! Aqui, irmãos, quando eu estava de viagem, não necessariamente precisa ser depois daqueles 2 anos e pouco de Paulo em Éfeso, que está em Atos. Não precisa ser, tudo bem? Não há necessidade. O modo como as coisas estão escritas aqui não nos traz afirmação assim, não. É logo depois que Paulo saiu de Éfeso, falou, Timóteo, fica aí em Éfeso, que eu estou indo para Macedônia. Não é necessariamente isso que aconteceu. Pode ter sido, mas é mais provável, pela estrutura da igreja, ou seja, diáconos, todas essas realidades já mais ou menos sendo dialogadas, de que isso seja algo para anos depois. Tudo bem até aí? Então, não temos aqui o objetivo de dizer, Paulo saiu de Éfeso e deixou Timóteo. Não, pode ter sido depois. Mas o que é importante? Certas pessoas estão ensinando outra doutrina. Isso para Paulo é muito sério. Ele entende doutrina não como uma sugestão, uma opinião. Ele entende doutrina como decorrendo do evangelho, como algo a qual ele tem que agarrar, se fiar e não deixar ninguém falar diferente.
Nesse ponto, eu gostaria que você pudesse ir caminhando nessa compreensão. Verso 4 diz, não se ocupem com fábulas e genealogias. Essa carta, como eu disse, ela pode muito bem, brincando, claro, ser segunda epístola aos Efésios, devido a ser para a igreja de Éfeso, como você pode ver aqui, onde Paulo deixou. Eu gostaria que você levasse algumas coisas para guardar já. Primeiro, Paulo pediu em tom de ordem, volta um pouquinho, só, por favor. Paulo pediu em tom de ordem, certo? E ele pediu que também fossem feitas correções, admoestar é corrigir, a palavra como você vê ali, também em tom de ordem. Dentro dessa realidade, nós temos Paulo usando o termo heterodidasken, hétero, ou seja, outra, diversas doutrinas, doutrina outra, heterodidasken, outra doutrina. Então, nós precisamos entender que a carta tem um eixo. Você vai ver isso amanhã ainda com mais claridade. Qual é o eixo, pastor? Repare que Paulo está dizendo, você é o verdadeiro filho, existe uma verdadeira doutrina. Se você for até o final do capítulo, do capítulo no verso 17, tem um único Deus. Amanhã tem o quê? Um único mediador. Repare que existe uma preocupação com o pluralismo da comunidade de Éfeso. E logo, essa coisa do uno, do ortodoxo, do esse é o único jeito da coisa, está ecoando. Existe uma tentação de que façamos as coisas da nossa própria maneira. Existe uma tentação, sim, para o pastor da igreja X, Y, e para o pastor André, de que eu faça um negócio assim, um pouquinho diferente, mas está lá, é bênção. Existe aí no coração do pai, da mãe, do discipulador, da discipuladora, daquele que coordena, daquele que ajunta, fala assim, não, mas eu quero ser diferente, eu quero ser singular, eu quero fazer uma coisa um pouco assim. Não, eu pensei numa ideia, não sei o quê. A gente precisa compreender que a gente tem que partir de fundamentos para fazer qualquer tipo de ideia e ainda assim conferir com o segundo caminho, que são as doutrinas já estabelecidas pela Escritura, e perceber que essa realidade não pode ser heterodoxa ao extremo e nem deve. Nem deve. Paulo está dizendo que esse pessoal está falando de umas fábulas, né? O termo fábula aqui é o mesmo usado por gregos ao falar de mitologia. Platão usou o mesmo termo ao falar de mitologia. Como assim? Mas me parece, pastor, que é alguma coisa que tem a ver com a lei. Porque o verso 8 vai falar que é lei, né? Dá uma olhada aí. A lei. Será que ele está falando de mitologia grega? Menos provável. Realmente é menos provável. Por quê? Ele está lidando com um público que não está aqui fazendo grandes afirmações de mitologia, eu acho que nenhuma diretamente. A questão aqui é mais de que estes mestres da lei, presta atenção, esses mestres da lei estavam misturando isso com fábulas judaicas. Aquela coisa que Paulo já havia criticado em Colossenses, você lembra disso? Uma mistura, sabe? Uns contos. Então, aqui, a ideia de fábula pode muito bem ser esta, e é mais provável que seja. Tito 1,14 fala de fábulas judaicas. Você pode anotar e procurar depois. Fábulas judaicas. Tito está em Creta, que não é absurdamente distante de Éfeso. É uma ilha, mas dentro de um contexto helênico. Então, as fábulas judaicas eram muito comuns, que é uma mistura. Mistura. O evangélico também faz essas coisas. Mistura anjo, mistura castiçal, mistura não sei o quê, chofar, e faz uma construção esquisita, a fé, que é a fé gentílica, a fé no sentido gentílico, nós somos gentios. Paulo já havia dito isso em Atos 20. Você lembra? Quando ele despede de Éfeso, ele chama os presbíteros. Quem lembra disso? Você lembra disso? Quem lembra? Quem está lembrado? Ele chama os presbíteros, o que ele faz? Quando eu sair, eu sei o que vai acontecer com essa igreja. Vão vir lobos vorazes, querendo o quê? Devorar a igreja. Porque ele já tinha percebido o contexto, ele deve ter visto, né, orientado pelo Espírito Santo, visto que aquilo ali era um palco aberto para o infiltrar-se. Então, preste atenção, todos nós aqui temos responsabilidade de sermos guardiões da boa doutrina dessa igreja.
Não tem ninguém assim. Ah, o pastor está cuidando disso. Irmãos, o pastor está cuidando disso. Mas se todos cuidarem disso, até do pastor vocês cuidam também. Nesse sentido, todos precisam estar atentos ao que está sendo dito nos cultos. Pegar e procurar livros. Pastor, achei um negócio legal para o senhor colocar no próximo sermão. O que você acha aqui? Ó? E manda. Às vezes, irmãos, o que acontece é que nós nos acomodamos com uma posição de receptores e nunca desejamos, de fato, sermos guardiões. Paulo está chamando Timóteo para uma posição de guarda. Não deixe isso entrar, Timóteo. Isso vai destruir tudo. Isso vai acabar com tudo. É fácil sentar, não pegar livro de doutrina, e aí eu não estou fazendo nenhuma demonstração, não é jogar em cima de ninguém isso aqui, é um momento de construção, é um momento onde a gente está buscando algo junto. Não é sua atitude sentar e acabou. Mas eu não sei ler teologia sistemática. Compra uma introdução. Pega aquela lá do R6 Pro, dá para entender. Também não sei aquela. Pega uma do Berkhoff, que é pequenininha assim. Mas pega do Gruden. Tem uma do Gruden que eu vou te falar. A Olivia gosta pra caramba, né? Como é que é o nome? Hã? Base da Fé Cristã. Anotou? Compra a Base da Fé Cristã. Vai ajudar a sua igreja. Vai guardar as coisas. Ah, não tenho tempo. Puxa vida. Isso não é sobre ter tempo. É sobre estar, de fato, diligentemente ocupado com algo que vai trazer fortalecimento e saúde espiritual para todos nós. Passando um pouco ainda dentro dessa realidade, existe um misto aqui de hipocrisia desses homens. Dá uma olhada ali, ó. O verso 5 vai falar de hipocrisia, vai falar de ter uma boa consciência, logo eles têm uma má consciência. O verso 6 vai dizer assim, ó, algumas pessoas se desviam dessas coisas e se perdem em discussões inúteis, ou seja, não traz nenhum proveito, palavras inúteis. Agora, tem algo aqui que eu gostaria que você pudesse ver. O verso 3 vai falar que Timóteo deve fazer o quê? Admoestações, certo? Verso 3, admoestações. Dá uma olhada agora no verso 18. Achou? Diz assim, esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Eu dou um salto para voltar depois para o meio, mas a mesma palavra de correção que é usada para a igreja está sendo usada para Timóteo. Philip Ryken, comentarista, diz que não tem como fugir. Donald Gutierrez também. Alguma coisa não está no lugar com Timóteo. E aqui eu quero fazer uma aplicação ao coração. Irmãos, segurar as pontas da congregação de Éfeso não é fácil. Você concorda comigo? Paulo está dando um trabalhinho, um trabalhão para Timóteo. Não é um trabalhão? Porque ele realmente vê em Timóteo alguém que ele possa confiar, um problemão. Às vezes a gente pensa assim, poxa, o pastor me deixou um problemão para resolver. É porque confia, né? Confia que você tem a doutrina para lidar, a atitude para lidar, mas mesmo quando o seu pastor, sua liderança pedir algo difícil, você não está passível a não correção. Porque como você não está fazendo um trabalho voluntário, você não está numa posição de, estou fazendo um trabalhão para o pastor, estou pregando todo não sei o quê, estou ensinando não sei o quê, eu faço 5 discípulos, 7 discípulas, e aí o pastor chega e me corrige. Será que ele não vê o que eu estou fazendo? Olha como é que podem se misturar as coisas. Eu não querer uma correção, porque eu acho que eu estou fazendo muita coisa. E aí eu confundo. Não, Timóteo está sendo corrigido. Eu não sei se ele está corrigindo Timóteo, porque não dá para saber, já que ele bota tudo ali, ó. Olha lá, ele fala, profecias, ele vai dizer, mantendo a fé, a boa consciência, alguns rejeitados. Então, ele vai falar algo um pouco genérico. Você dá para ver que ele não está fazendo especificamente. Quando é que Timóteo deu mole? Será que ele pediu e agora ele está tendo que corrigir porque ele está indo embora? Será que Timóteo está meio pé, meio fora? Será que ele está um pouco negligente com o combate às falsas doutrinas? A gente não sabe diretamente.
mas ele está pedindo para Timóteo lembrar quem Paulo é, quem Timóteo é, está pedindo para Timóteo lembrar o que ele foi fazer, e muitas vezes essa é a atitude que nós não queríamos, mas temos que fazer com alguém que está debaixo de delegação. Você foi colocado aqui para fazer isso. A igreja confia que seu trabalho, o seu pastor te chamou para discipular uma pessoa, para acompanhar uma pessoa. Aí eu, como pastor, preciso fazer isso. Olha, você fez um pacto com a igreja, e neste pacto com a igreja você se ligou a nós em doutrina, em esperança, mas também em ler a Bíblia, para não ficar fraco e alguém ter que te carregar em algo que você podia estar fazendo. Orar, você parou de orar, mas olha agora, você não está conseguindo ser sensível à palavra, tem 2, 3 irmãos se revezando para se encontrar com você, porque você parou de orar, para você voltar a orar. E o que eu quero dizer numa batalha, numa guerra, é que quando alguém está ferido é uma coisa, mas quando alguém se expõe a um campo minado, se fere, e outros como cristãos que não vão deixar essa pessoa pelo caminho, puxam ela está de alguma forma não percebendo que não precisava ser daquela forma. E tem que ser corrigido. Tem que haver correção na igreja. A igreja tem que ser um lugar onde a disciplina tem que acontecer. Porque quando ela não acontece, irmãos, nós temos perdas para o reino. Se você não quer ser disciplinado e corrigido, você está numa ONG no seu coração. Porque numa ONG, o dono da ONG, quem trabalha na ONG é o voluntário. Não é a mesma coisa corrigir um voluntário e um assalariado, né, Douglas? É diferente, né? Não, irmão, olha só, ele sai de Anchieta, ele sai de não sei aonde para vir aqui dar aula para as crianças, né? Vai devagar. Quando você for falar com ele, você fala com calma, porque ele faz um trabalho bom, a gente não quer perder ele, não é assim? Aquele medo, né, de que vai dar uma poda, e a pessoa vai, ó, não quero mais nada também. Não pode ser assim. A igreja não pode ser assim. A igreja é um lugar onde nós estamos sendo corrigidos em amor, e precisamos dessa correção. É um lugar sob ordenação, é um campo de batalha. Quem não quer isso, quer um clube. Uma família saudável há correção. Uma família saudável há disciplina. E na igreja do Senhor, sem dúvida nenhuma. Paulo vai entrar pela lei. Vai dizer que a lei, que é agora o campo de batalha dessa realidade, a lei é boa, se usada de modo legítimo. Do 8 ao 11, o apóstolo Paulo, nesta nossa penúltima iniciativa textual, ele vai dizer: sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, no qual fui encarregado. O que a gente tem de desafio aqui? Primeiro, ele vai espalhar um monte de problemas, de pecados. Vai falar assim, ó, a lei é boa. A lei é boa. A primeira coisa que ele vai afirmar sobre o uso legítimo da lei é de que a lei é boa se alguém usa ela de modo legítimo. Eu fiz 3 apontamentos sobre o uso da lei aqui que eu gostaria de deixar para vocês. O primeiro nasce com Lutero diante da Reforma, que é o uso da lei com o propósito de revelar pecados. Lutero levantou essa perspectiva doutrinária e ela nos faz bem perceber isso. Lutero, pregando a Gálatas, disse que a exposição de pecados, você deve ter ouvido falar das obras da carne, do fruto do Espírito, em Gálatas, e quando Lutero estava pregando, dizendo assim, é preciso usar a lei, porque a lei declara para a pessoa, olha, isso é pecado. Então, a lei é boa, se usada para revelar que tal prática é pecado. O segundo uso da lei é o uso civil, é o uso para reprimir o quê? Os malfeitores. Ele fez determinada coisa, deve ser punido. É um uso utilíssimo. Calvino acrescenta um terceiro e principal uso da lei, na opinião dele, claro, que é ensinar a vontade de Deus para a nossa vida. Quando ela é um desdobramento, obviamente, da primeira, nós vemos o pecado, a gente recua e vai para a vida de piedade. Então, também para saber a vontade de Deus, a lei é boa. Ela revela o que eu devo fazer,
o que eu não devo fazer. Nesses 3 pontos, Paulo vai dizer o quê? Então, a lei é boa, mas por que ele está dizendo que a lei é boa? O que ele quer dizer com isso? O primeiro e o segundo ponto, com certeza, são os que tem em vista, já que ele cita pecados. Então, ele está falando de revelação de pecado e refreio da maldade. É assim que Paulo está direcionando isso para nós. Mas o que é importante para nós em termos de aplicação nesta manhã? Não apenas eles são contrários à lei, os mestres, mas não estão de acordo com a sã doutrina. Você deve ter visto isso no final do verso 10. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito. Assim, o Evangelho exige a mesma conduta que a lei exige. Não como um modo de merecer a graça, mas como a correta reação a ela. É algumas vezes argumentado que o Evangelho tornou a lei obsoleta. É verdade que o Evangelho nega que a lei como base para a justificação. Assim, a diferença entre a lei e o Evangelho é que a lei não tem poder para salvar. Como Paulo explicou em outra passagem, por obras da lei ninguém será justificado, mas ela não deve faltar enquanto realidade sobre as quais vivemos. Este é algo importante que eu não quero que os irmãos nunca esqueçam. Quando alguém abre a Bíblia e com respeito e carinho mostra que você está pecando ou que você está errado, não tome isso como opinião. O que eu quero dizer? Tome muito cuidado. O nosso coração foge de repreensão. Às vezes, tentando tornar opinião aquilo que é fato sobre o que nós estamos pecando e errando, o que nós fazemos é o mesmo que o mundo faz. Você sabe, né? Cara, isso aí eu sei que é Bíblia para você, para mim é papel. Quando nós estamos diante das Escrituras ou alguém está expondo o nosso pecado com a palavra de Deus, por favor, não olhe para a pessoa nesse momento, ainda que você veja as mesmas falhas nela. O que eu quero dizer é que nós somos capazes de estar corrigindo pessoas em coisas que nós mesmos falhamos. Mas naquele momento, se a lei está sendo exposta, a Bíblia está sendo aberta, responda com quebrantamento. Não endureça diante da exposição da palavra de Deus. Às vezes ela é exposta com um livro aberto assim na sua frente. Às vezes a pessoa faz menção de um versículo. E às vezes a pessoa faz menção doutrinária de um versículo por desdobramento. Olha, assim como isso aconteceu nessa narrativa, vocês também estão fazendo isso. Não endureça. A primeira iniciativa do crente em relação à palavra de Deus e à correção não é o outro está vendo mal, é eu não estou vendo o que devia ver. Presta atenção. Nós não podemos agir, e é claro, isso não é sem critério. Tudo que está sendo dito aqui podem ter pormenores a serem discutíveis. Porém, muitos de nós, quando corrigidos, já assumimos a postura de tentar desarmar a argumentação alheia e fazer uma espécie de... Está vendo? Não é. Receba isso e fale, não estou vendo, mas quero ver, me mostra, por favor. Eu não imaginava ter trazido esse transtorno, eu não imaginava ter falado dessa forma, agido de tal forma. Nós precisamos ter esta mentalidade, que é do crente. Se põe sob suspeita. Não o outro. Não invirta as coisas. Por fim, Paulo faz lembrança de quem ele é. Ele diz assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, verso 12, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que é em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para os que hão de crer nele para a vida eterna. A primeira afirmação, dou graças a Cristo Jesus, ele é grato, que ele fortaleceu Paulo e considerou fiel. Presta atenção. O termo no grego eu não lancei aqui, não posso dar depois. Não tem problema não, que eu estou até com um livro lá e outras literaturas. O termo não é achar Paulo fiel. Ele não olhou para Paulo e viu Paulo fiel. O que assusta Paulo é Deus atribuir a ele a dispensa de coisas que só pessoas fiéis a Deus deveriam receber. Você entendeu? O assombro de Paulo não é assim. Então, Deus me salvou, depois que ele me salvou, ele foi me
me mudando, e depois que ele me mudou, ele me chamou. Você já deve ter visto a Bíblia mais de uma vez dizendo que o chamado de Paulo e a conversão foram ao mesmo tempo. Ele chegou para Ananias, Jesus chegou para Ananias e falou o quê? Ele vai sofrer pelo meu nome. Ele é um instrumento. Paulo, diante do rei Agripa, vai ressaltar de que no chamado dele, Deus o chamou para ser enviado aos gentios. O que eu quero dizer com isso? Nós não percebemos, mas Deus nos considera fiel exatamente no ato, quando nos chama. Ele nos confere coisas que muitas vezes a gente fala assim, por que ele me deixou fazer isso? Ontem estava conversando no ônibus, um pouco sobre isso. Caramba, eu não tinha estrutura para receber isso. Havia dúvidas no meu coração quando o pastor me chamou para fazer isso. Havia ainda, não sei se eu faço isso, eu não sei se eu faço a minha vida, ou se eu vou para Jesus. Deus nos considera fiel, não porque acha fidelidade em nós, mas porque nos surpreende, nos atribuindo fazer coisas que nós não merecemos e nem somos fiéis para. É aquele papo de eu só vou me batizar quando eu estiver legal com Deus. Muitos de nós achamos assim, eu não quero isso não, isso aí é demais para mim, isso aí é um ministério que eu não quero, isso aí é algo que tem que ser só os prós, os top 5 do cristianismo da igreja. Se Deus está te chamando e considerou fiel, não é porque ele achou fidelidade. Deus não achou graça de Noé, como se Noé tivesse mais graça e menos pecados. Deus atribui graça a quem Ele chama, Deus atribui fidelidade a quem Ele chama, Deus atribui aquilo que Ele requer do homem. Paulo fica assustado com isso. Meu Deus, dou graças a Cristo Jesus que me fortaleceu, me considerou fiel. É como se ele parasse assim, você não sabe, fui considerado fiel. Como? Aos fiéis de Corinto, é assim que abre Paulo, santos e fiéis crentes de Corinto. Forte isso, e nos faz pensar sobre por que dizemos não a Deus, achando que nossas capacidades estão ali à discussão. Não, Deus chama e fideliza o coração daquele a quem Ele atrai. Ele torna fiel a quem Ele quer. E dentro disso, você jamais poderia imaginar que Paulo, um perseguidor, um homem que matava cristãos, como ele mesmo diz aqui, ele fala, eu era perseguidor, insolente, alcancei misericórdia, fiz isso na ignorância e na incredulidade. Aqui o texto grego pode ser melhor afirmado, mas ainda que sendo ignorante a todas as realidades de Deus, Paulo não era menos pecador porque fazia sem saber algumas coisas, de forma alguma. Paulo era pecador, ainda que em sua ignorância, mas transbordou a graça. A graça transborda, ela vem para o lado de fora, ela enche o lado de dentro e transborda para o lado de fora. Paulo se acha e se vê como o principal pecador. Você sabe o que significa isso? Não significa mais pecador do que você. O termo em grego significa chefe dos pecadores. Ou seja, ele era uma espécie de alguém que pecava e ainda ensinava como é que fazia. A ideia aqui não é sobre nós sermos mais ou menos pecadores. É o principal dos pecadores, o chefe, o cabeça daqueles caras que iam arrastar os cristãos e matavam. Nós olhamos para Paulo... É fundamental observar que o apóstolo Paulo vai dizer que essa graça concedida a ele, dê uma olhada aqui, esta palavra, verso 15, é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o chefe, eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para mim. E em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu pudesse servir de modelo, olha o final do verso 16, modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Modelo! Ele tirou Paulo de uma condição de matador de crentes, virou sua história ao contrário, considerou ele fiel de ser apóstolo, que é o mais alto nível do que nós imaginamos em termos de cargos de tudo que Jesus já deu a homens nesta terra. Essa realidade profunda e direta nos leva a algumas considerações. Eu tenho uma frase importante aqui para você. Um autor bíblico, um comentarista diz assim: a graça é maravilhosa porque salva miseráveis, não porque dá o retoque final em pessoas agradáveis. Você não pode ser salvo se não está perdido.
Você não pode ser liberto se não está escravizado. A questão central é que Paulo desponta com total alegria na certeza de que ele jamais conseguiria responder a Deus com o que ele recebeu. Aplicações. O que desponta claramente nesse versículo é a gratidão de Paulo a Deus pelo privilégio de servir como apóstolo. Esse é um exemplo para todo cristão. Você louva a Deus pelo ministério que recebeu em sua família, sua igreja ou no mundo? Sempre que estiver dobrando sua roupa lavada, preparando o boletim dominical, conduzindo um veículo escolar ou em qualquer outra atividade, agradeça a Deus pelo grande privilégio de poder servir em nome dEle. Algumas vezes nos comportamos com ingratidão por estarmos cansados do ministério, reclamamos da obrigação de servir ao Senhor em vez de agradecer pela oportunidade de fazer isso. Outras vezes o orgulho nos impede de agradecer. Somos tentados a pensar que Deus é quem deveria nos agradecer pelo nosso esforço. Por fim, o verso 17. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Este mundo está se desfazendo. Como assim? O Rei eterno e imortal trazem a ideia de que nós estamos falando sobre coisas que vão desvanecer e se destruir. Até as estrelas e o cosmo, dizem os cientistas, até o cosmo está se desfazendo, estrelas estão perdendo seu aquecimento e explodem. Nossas células estão perdendo a vitalidade e, pouco a pouco, não respondem mais com tudo aquilo que elas respondiam quando mais jovens. Estamos morrendo. Mas Paulo se garante e se fia em um Deus eterno e imortal. E quando ele fala sobre esse Deus eterno e imortal, invisível, nós não podemos esquecer que a invisibilidade de Deus, ela é magnífica. Primeiro porque exercemos uma fé não naquilo que os nossos olhos podem cobiçar, mas majoritariamente porque o propósito de Deus se fazer invisível é de que seu Filho pudesse ser visto. Ele é a imagem do Deus invisível. Nós muitas vezes não refletimos sobre a invisibilidade de Deus e achamos que é pesada essa ideia de Deus ser invisível, que trabalho que dá isso, a gente tem que ainda orar por isso. Eu creio no Deus que eu não estou vendo. Mas Deus escolheu não ser visto para que o Filho dele pudesse ser visto. Ele mora em luz inacessível, mas ao Filho colocou diante de nós para que víssemos a imagem do Deus invisível. Sabe como é que Paulo termina todas essas orientações a Timóteo? Com a adoração. O único modo com o qual podemos entender esta doxologia do verso 17 é de que isso é o fim pelo qual terminamos esta reunião nesta manhã agora. Nós ouvimos sobre coisas que Deus está nos corrigindo. Nós ouvimos sobre coisas que não podem estar mais como estavam. Nós ouvimos sobre atitudes enquanto nosso discipulado e enquanto discípulos. Nós ouvimos coisas que precisam mudar. Nós queremos achar fidelidade em nós para então responder a Deus a determinado ministério que nos parece difícil. Não queremos ser corrigidos, ou não tão duramente corrigidos, porque muitos de nós falam, eu faço tanta coisa, ainda tem que tomar na cabeça. É mente de voluntário. Esta manhã nós terminamos esta exposição com um hino. Nós terminamos essa exposição com Paulo exultando depois de correções, depois de admoestações, de mudanças. Paulo está o quê? Adorando. Como você termina esta reunião nessa manhã? Esse culto, dizendo, pesado, caramba, o pastor pegou pesado, tem umas coisas aqui, será que é para mim? Será que não é? Será que ele está falando, será que ele viu? Será que eu tenho que procurá-lo? Paulo termina isso tudo dizendo, Timóteo, eu estou te corrigindo mesmo, verso 18. Mas antes disso, ele louva e adora. E eu recomendo você, neste momento, como discípulo de Cristo, reconsiderar suas posições. Aquelas que o Senhor trouxe à luz, que estão erradas. Sim, acabamos de ler um capítulo sobre correção, admoestação, que termina com a adoração.
Cristãos são os únicos que podem ser tão duramente corrigidos e terminar adorando. Que nesta manhã recebamos a correção do Senhor como adoração. Bendito seja o teu nome, ó Deus, que não nos deixou sem tua palavra. Agora aqui, que o nosso coração responda, Pai, de uma maneira diferente de como entrou neste lugar. Que ao longo destes dias, dado o tom da tua palavra, tão forte, de correção, nós respondamos com adoração. Eu peço, Pai, que aqueles que porventura tenham visto em si mesmo coisas das quais Deus reprovou, Senhor, que não guardem para si mesmos, confessem e deixem, peçam ajuda, Deus, que ninguém se retenha aqui tentando fazer uma imagem que não tem. Ajuda-nos, Pai, a combater o bom combate, guardar a boa consciência, coração puro diante de Deus, a não procurar nos outros, mas em nós mesmos as falhas que precisamos realmente mudar e os pecados que não queremos mais que permaneçam. Te agradecemos pela tua palavra nesta manhã e pedimos em nome de Jesus que não venhamos a dar testemunho contrário a ela, com dureza de coração, alienação, dispersão, ou tentar fazer de conta que Deus não falou. Pelo contrário, diligentemente possamos buscar ajuda e transformação nesta manhã e durante todo esse retiro. Te agradecemos pela tua palavra. Nós, tão pecadores, em nome de Jesus. Amém.